de Albuquerque Bastos. Eu sou o 7º proprietário em linha, né, seguida, né, desse Engenho Barra, que se chamava inicialmente Engenho Barra do Matapirum, porque era justamente onde desaguava o riacho Matapirum, que vinha do antigo engenho, do Visconde de Utinga. Essa cidade ela pertencia às mesmas famílias que os proprietários dos engenhos. Sapucaí, ele era do filho do Visconde de Utinga, Fulho, Marcionillo, né? Isso. Aquela casa, apesar de não falar, ele sofreu algumas reformas. A última foi quando Dias Lins, que foi funcionário, que era parente nosso, todos são parentes, todos descendentes do Visconde de Utinga, e ele foi funcionário do Barão de Suassuna. Foi com quem ele dizia, né, que ele era padrinho do meu pai, e eu tive a oportunidade de conhecer ele já idoso. E ele dizia que foi com quem ele aprendeu a trabalhar. Porque o Barão de Suassuna foi um dos homens mais ricos aqui de Pernambuco. Ele era, como eu já disse até numa live, pertence à academia de letras, como o meu confrade aqui, Renato. Ele era uma especialização de 10 senhores de engenho bem-sucedidos, sequencialmente. Então, ele recebeu não só a informação, como ele recebeu também um patrimônio bom, né? E como não teve filhos, isso ajudou a se concentrar mais nos negócios. Dias Lins, que foi proprietário também de Sapucaí, disse que foi funcionário dele e aprendeu muito com ele. Dias Lins, não sei se você contou a história, né? Mas Dias Lins, aquele engenho estava em situação difícil, a família. Aí ele casou-se com a neta de Bento Gonçalves, aquele revolucionário lá do Rio Grande do Sul. E disse que Dona Maria veio com as burrinhas carregadas de ouro. E foi justamente ali que ele deu uma renascida e soube aproveitar bem, porque foi um dos maiores industriais de Pernambuco. Mas teve esse empurrãozinho. Essa casa aqui, ela é no estilo inglês, já copiado dos ingleses, né, que é o estilo bangalô, com esses terraços, né, a varandada e com um pátio interno que ela tem. Mas que é íntimo, eu não vou mostrar, a gente vai ficar só na parte social, como é para ser, que é o correto, né? E a de Sapucaí já a de Canto Escuro já é outro estilo, que era um estilo usado para pavilhões de caça, né? Elas, por exemplo, você vai ver que é uma casa muito grande, mas ela não tem, ela só tem dois quartos, que eram de quem passava por ali, era uma casa de hóspedes. O cara vinha na época da safra, porque antigamente nos engenhos, né, no inverno não tinha movimento. Dificilmente os proprietários estavam aqui. Esses aqui moravam no Recife, era na Avenida Cunha da Boa Vista, número 1500. Tinha um sobrado lá, moravam por lá, até a minha trisavó. Meu bisavô já morou aqui mesmo. E foi prefeito 2 vezes de Escada. E pronto, aí voltando para esse engenho. Esse engenho foi, o primeiro proprietário dele foi João Marques Correia da Costa, que era meu pentarro. Passou para o filho dele, o coronel Antônio Marques de Holanda Cavalcante, que fundou a usina Mameluco. Depois passou para Urdote, para a filha dele. Ele foi o primeiro proprietário formal desse engenho, porque você sabe que antes não existiam as propriedades registradas. Elas começaram com o registro da chamada Lei do Vigário, que era feito nas paróquias. Aí eu tenho, inclusive, a cópia do primeiro registro aqui do engenho, que mantém os mesmos limites. Não de terra, mas as propriedades. Ele se limitava com o aldeamento indígena, que é a cidade. Ele se limitava com, isso de 1859, ele se limitava com o Rio Pujuca, com o engenho São Vicente, com o engenho Mameluco e com o engenho Caçupim. Mas ele foi dividido
ele foi dividido na fundação da usina Mameluco. Então, uma parte dele, uma parte da base, ficou para Mameluco. E criaram um novo engenho chamado Pataxoca. Mas, na verdade, Pataxoca é o nome errado, né? O Coronel Antônio Marques, quando ele fundou a usina, ele abriu um canal que ia da usina, vinha da usina até aqui, a desembocadura do Rio Pujuca. E usavam um barco, que não sei se já ouviu falar, que tinha um tal de um patacho. Era um tipo de barco, a vela, que as pessoas usavam no mar, geralmente. Aí aqui ele fez um barco menor, aí chamava o Pataxoca, que era um patacho pequeno. Como diz, o Pataxoca se refere ao sítio Patuxu com a Pataxoca. Não, era um barco reduzido. Aí criou-se o rio Pataxoca, hoje como se chama. Mas na verdade é a continuação do riacho Matapiruna. Porque antigamente era assim, as pessoas se casavam na mesma classe. Quando você se casava numa classe inferior, porque era assim, era estamentado, aí tinha a classe dos proprietários de terra, tinha a classe dos comerciantes, tinha a classe dos burocratas. Então, né, se você casasse no nível inferior, que não era aceitável, você não era recebido em lugar nenhum. Se você chegasse com sua esposa numa festa, todo mundo ia embora. Se soubesse que você ia, ninguém ia. Tinha todo um protocolo, uma formalidade que, graças a Deus, aí acabou, né? Eu nem sei se acabou mesmo, mas casava antigamente é outro detalhe. O regime era dotal. Então, você, numa certa categoria, se você não tivesse dote, você não casava. Por isso que tinha tantas moças velhas, né? Por quê? Porque não tinha dote. E ele resolveu dobrar o dote para casar as filhas. Casou duas no mesmo dia. E ficou uma, que era justamente essa daqui, Otília, que era minha trisavó. Que ela dizia que não ia casar de jeito nenhum, quem não queria casar era ela. E ameaçou o povo aí, todos os conhecidos, que se alguém fosse lá pedir a mão em casamento, ela dava-lhe um tiro. E o povo acreditava, mas teve um corajoso que disse, não, poxa, o dote é bom. Vale a pena morrer. Vale o risco, vale correr o risco. Aí, como era essa questão do pedido? O cara vinha geralmente com o pai, né? O pai marcava uma audiência, ele vinha com o pai, era recebido pelo pai da noiva, o pai da noiva ouvia o pedido, e depois sempre dizia, tá certo, vou pensar. E aí ele ia estudar, ver se valia a pena o casamento ou não. Ia conversar às vezes com a filha, se tinha interesse ou não. Mas aí o casamento marcou a data. Quando ele vinha chegando, ela esperou ele com uma espingarda. Uma espingarda escondida no terraço da casa. Escondida numa coluna. Quando ele veio com o pai, aí ela apontou com bala de sal. Aí deu um tiro para cima, dizem. Isso aí é a história oral, né? Quando ele virou-se para correr, ela acertou no meio da bunda dele. Tá. Disse que se ele tivesse vivo, ainda hoje corria. Mas esse foi embora. Aí o pai aborreceu-se, disse, agora você casa de qualquer jeito. Aí acertou o casamento com o primo da mãe dela, que era o filho do barão de Pirangi, meu trisavô, Aureliano de Barra de Silva. Pronto, esse foi o casamento. Mas ela não gostava do marido, ela casou a pulso. Passou, e teve sorte, ficou viúva 6 anos depois do casamento. Mas por que parece, ela não gostava do marido, mas teve 5 filhos. Morreram criança, se gostasse, você não imagina. Em 6 anos teve 5 filhos. Mas dizem que ela era muito braba. E tinha um jucal, um cacete assim, desse tamanho no quarto, que ele não dormia com ela não, era só nos dias que ela permitia. Pirangi era sobrinha do Barão de Escada, sobrinha do segundo Barão de Utinga, né? E nora sobrinha do Barão de Utinga, do Barão de Escada,
da Viscondessa do Rio Formoso, porque Escada, como era a terra dos barões, né, na época conviveram nós, né, titulares do Império aqui. E era quase todo mundo da mesma família, todo mundo parente.